Oi, eu sou a Mandy e esse é o Entre Telas e Livros. E hoje eu vou falar sobre livros que me deixaram surtada. A principal regra dessa lista aqui são livros ou leituras, porque tem um aqui que é HQ, tem gente que considera livro, gente que não considera, enfim. São leituras que eu fiquei surtada em algum momento, por algum motivo. O primeiro livro dessa lista é Fahrenheit 451. É um livro que conta uma história sobre um bombeiro num lugar, numa sociedade em que o trabalho dos bombeiros é queimar livros. Então, assim, pra mim já é uma premissa assustadora o suficiente. O que mais me deixou surtada durante a leitura toda foi que ele parece próximo da nossa realidade em tantos aspectos que a gente fica se perguntando o que falta pra gente chegar num ponto extremo desse, sabe? Então é um livro assim que te deixa preocupado depois com a sociedade que você vive, em as pessoas não se importarem, não se incomodarem com coisas que estão acontecendo, as pessoas preferirem ficar na ignorância. Então é um livro assim que toca bem na ferida, ele é bem curto, eu marquei pouca coisa, inclusive. E é um livro assim direto ao ponto, sabe? E forte o suficiente para ir direto ao ponto. A minha segunda escolha é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Foi um livro também que eu li em uma única vez, num único dia, em algumas horas, porque ele é bem curtinho também. Ele é um livro inteligentíssimo, que utiliza fábula, com animais falantes, com todo esse universo assim fantástico, para falar de regimes totalitários, de lideranças que, na verdade, não lideram para os outros, lideram somente para os próprios interesses. É muito legal como que o George Orwell consegue colocar isso nesse cenário, e é péssimo quando a gente vê também as semelhanças com a nossa sociedade atual, a sociedade que nós estamos inseridos. Então foi uma leitura assim que também foi bem forte para mim, foi muito intensa, foi minha leitura favorita de 2020, eu indico para todo mundo que eu posso, porque ele é bem curtinho e eu acho que todo mundo precisa ler esse livro para poder refletir mais sobre certas coisas que a gente deixa passar. Amor Amargo entra nessa lista aqui para mudar um pouco a temática da política, da sociedade e trazer um outro tema, um tema muito sensível, inclusive tem gatilhos, então se você é sensível a esse tema, não leia, que é o relacionamento abusivo. É muito interessante como a autora consegue colocar o início assim como um relacionamento normal, um relacionamento entre dois adolescentes, um relacionamento fofinho, qualquer coisa que a gente veria num filme de sessão da tarde. Só que isso vem de pequenos eventos errados, sabe? Pequenas atitudes erradas do namorado dela, e isso vai escalando até uma violência física, psicológica sem precedentes. Então, Amor Amargo é um dos livros mais difíceis de ler dessa lista, pelo menos pra mim foi difícil terminar, porque é um assunto muito sério, é um assunto muito pesado, e a gente se vê na personagem, então, mesmo sendo muito difícil, é um assunto que precisa ser tratado. Então esse livro aqui também é recomendado para todo mundo que conseguir ler, né? Todo mundo que tiver estômago para ler, porque realmente é uma leitura pesada mesmo, uma leitura que pega em feridas abertas, mas é muito importante. Lembra que eu falei que tinha uma HQ que é considerada por uns livros, que é considerada só HQ por outros, enfim. Laura Dean Vive Terminando Comigo. Esse daqui não é um romance heterossexual, é um romance entre duas garotas. E a protagonista vive também numa relação péssima, numa relação tóxica, só que o texto, o visual é tudo mais leve do que em Amor Amargo. É um pouquinho mais tranquilo de ler. Não chegam a haver algumas cenas que existem em Amor Amargo que são muito fortes, não chegam a acontecer aqui, mas a violência psicológica também é bem grande nesse aqui, e ele trata sobre outros assuntos, ele desenvolve personagens secundários, então é muito interessante também, e é uma história muito bonita no final, sabe? Sobre aceitação, sobre autoestima, sobre diversos aspectos, então é uma leitura que eu indico para todo mundo. E foi muito legal ver essa história, esse tipo de temática numa história em quadrinhos, que você olha e você se engana, porque são cores pastéis, o visual é muito bonito, mas ainda assim é uma história pesada, é uma história forte e também vale muito a pena. Eu fiquei surtada lendo, porque eu queria muito saber quando que aquela protagonista que eu gostava tanto ia conseguir sair daquela situação. E por último, provavelmente o mais impactante dessa lista pra mim, temos 1984. Eu terminei de ler recentemente
e eu marquei muito. Essa edição aqui, para quem tiver interessado, é da Antofágica. Tem o meu link aqui embaixo, se vocês quiserem comprar por lá, vocês vão ajudar o canal. Mas enfim, é uma história muito maluca, assim, é uma história distópica que conta a vida do Winston, que é um operário em uma sociedade em que todo mundo tem que seguir as regras do partido, as pessoas se vestem iguais, então é uma história muito louca e muito extrema, mas ainda assim com muitas semelhanças com a nossa realidade. É um soco no estômago. Quando eu terminei de ler esse livro, eu me senti como se eu tivesse levado um soco no estômago, principalmente por ter semelhanças também com a nossa realidade, sabe? Isso é muito duro de se ler. Inclusive, eu cheguei a comentar que ler dói quando eu li esse livro, porque ele foi muito impactante pra mim. E aí, às vezes, você pensa, poxa, será que não era melhor eu estar na ignorância? Será que era melhor eu não ter feito essa reflexão? Porque tem reflexões muito difíceis aqui. E a gente termina ele com um gosto amargo na boca, mas vale muito a pena. É uma leitura, assim, que abre a sua cabeça, expande as suas ideias, então eu indico pra todo mundo também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu surto muito, mas eu escolhi uns bem específicos, com coisas que realmente eu fiquei muito envolvida. Então, espero que vocês tenham curtido essa lista. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, assinem o canal e ativem o sininho. Até a próxima!